Então, empresários, tudo bem com vocês? A partir da nossa aula de hoje, a gente vai começar a abordar um novo conteúdo, né? Vamos dar continuidade na nossa unidade 2, né? A partir de agora, falando sobre segmentação de mercado. Então, a partir da nossa aula, né, de hoje, nossos diálogos irão ser voltados para esse fundamento chamado de segmentação de mercado, que é um conteúdo bastante interessante e que também é bastante cobrado, né, em provas. Inicialmente, é importante esclarecer que a segmentação de mercado até a década de 1960 era pouco conhecida e aplicada. Então, como vocês estão percebendo, eu estou utilizando a apostila, o material da Unip, né? Porque eu estava percebendo que o material está muito bom e a gente vai seguir utilizando esse material. Obviamente, esse material vai estar disponível para vocês, até com essas marcações aí que estão em destaque, que são minhas, essas marcações, para vocês verem os pontos que são mais interessantes, que vocês têm que dar mais atenção, né, no estudo de vocês. Então vamos lá. Até a década de 60, a segmentação do mercado, né, era pouco conhecida, né? Esse estilo, esse fundamento era pouquíssimo conhecido e aplicado à segmentação de mercado até a década de 60. A gente vai entender o que aconteceu a partir da década de 60, tá? Mas vamos continuar fazendo essa leitura para que a gente consiga ter um maior entendimento do conteúdo. Inicialmente é importante esclarecer que a segmentação de mercado até a década de 1960 era pouco conhecida e aplicada. Poucas eram as organizações que tinham condições de tirar proveito do amplo potencial que a segmentação apresenta atualmente. Olha, essa afirmativa esse material está afirmando para a gente que a segmentação de mercado atualmente tem um elevadíssimo, né, um significativo potencial. E que antigamente, até a década de 60, as empresas não conseguiam utilizar, não conseguiam implementar, né, não era aplicada, era pouco conhecida e aplicada, e que as empresas não conseguiam, né, extrair, né, todo esse potencial que a segmentação de mercado proporciona hoje. Isso ocorria certamente porque não havia muitos profissionais envolvidos com a aplicação de segmentação em mercados consumidores, bem como muitos não estavam certos de quais resultados poderiam atingir, portanto simplesmente não a praticavam. Na maioria das vezes, quando a mesma era praticada, isso acontecia de forma até casual, sem um devido desenvolvimento mercadológico, principalmente sem a devida instrumentalização metodológica, ou seja, o que essa parte aí do material do texto quer nos passar? Que antigamente, quando a segmentação de mercado era implementada, muitas das vezes essa implementação, quando ela ocorria de forma casual, né, sem o devido desenvolvimento mercadológico, ou seja, sem os devidos estudos, né, sem as devida técnica, né, e sem também a instrumentalização, né, os instrumentos metodológicos para a implementação de segmentação de mercado. Ou seja, era algo praticamente, né, totalmente casual. O exemplo da Coca-Cola, pessoal, é um dos melhores exemplos que existem até hoje para a gente poder tentar explicar para vocês o que é a segmentação de mercado, certo? A segmentação de mercado, como eu falei anteriormente, ela é praticada, né? É muito praticada atualmente no mundo, né, dos negócios, e até a década de 60 ela não era tão implementada. Mas o que marca essa evolução da segmentação de mercado? É o caso da Coca-Cola, certo? Por exemplo, vamos fazer essa leitura aqui. Antes de 1960, a Coca-Cola Company produzia somente um refrigerante com o objetivo de atender a todo o mercado de refrigerantes, né? Ou seja, até a década de 60 a Coca-Cola ela tinha somente uma marca, somente um produto, né? Somente um refrigerante. E ela queria atender todo o mercado, né, um mercado tanto nos Estados Unidos quanto no mundo com somente aquela marca somente com aquela marca de refrigerante. Mas hoje nós sabemos que existe uma segmentação de mercado, ou seja, atualmente a Coca-Cola oferece mais de uma dúzia de diferentes produtos para segmentos de mercado, com base em diferentes preferências de consumidores, quanto a sabores e conteúdo de caloria e cafeína. A empresa oferece refrigerantes tradicionais, bebidas energéticas como Powerade ou Burn, chás com sabores e sucos de frutas, entre outros. Ou seja,
A partir da década de 60, a Coca-Cola, ela implementou uma segmentação de mercado. Ou seja, ela passou a estudar de forma específica cada mercado consumidor. Ela fragmentou o seu mercado, né? A segmentação de mercado é uma fragmentação. Ela fragmenta para conhecer melhor cada mercado, né? Ou conhecer melhor seus clientes, seus gostos, suas características, suas preferências. Nós sabemos, por exemplo, que tem países que existe Coca-Cola de vários sabores diferentes, né? Você já ouviu falar de Coca-Cola por exemplo, no Brasil, vamos citar mais o Brasil. O Brasil, se vocês não sabem, quais são? A Coca-Cola tem o quê? Tem um sabor tradicional. A gente não tem, né, um outro mercado, outra marca de Coca-Cola aqui com um sabor diferente no Brasil. Mas em outros países vocês podem ter certeza que vocês irão encontrar. Porque devido ao quê? A uma segmentação de mercado, às preferências de consumidores. Por exemplo, quando a Coca-Cola ela percebe que uma determinada bebida está ganhando destaque no mercado consumidor, né, ela acaba até comprando. Por exemplo, isso é um caso típico do Guaraná Jesus, lá no Maranhão. Para quem não sabe, a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. Por quê? Porque aquela região estava com uma grande aceitação daquele produto, né, daquela bebida. Aí a Coca-Cola, como uma das maiores produtoras de bebidas do planeta, ela foi e compra. O Guaraná Tuxaua também, para quem não sabe, o Guaraná Tuxaua a Coca-Cola comprou. Por quê? Porque isso está vinculado a uma segmentação de mercado, está vinculado a preferências de consumidores, né? Então, as empresas começam a adotar esse fundamento da segmentação, certo? Aqui nós temos uma pergunta, né? A gente já falou bastante sobre segmentação de mercado, mas tecnicamente, o que é segmentação? A segmentação é, na verdade, um termo genérico que designa a divisão de um todo, né? A divisão de um todo em partes separadas, sendo cada uma dessas partes caracterizadas por suas subpartes serem mais ou menos homogêneas. Em outras palavras, os elementos ou membros presentes em cada uma das partes apresentam elementos semelhantes entre si, fazendo com que cada parte seja única, né? Diferente, portanto, das demais partes. Ou seja, a segmentação é uma fragmentação, é uma divisão de um todo. Por exemplo, segmentação de mercado. Vamos imaginar o mercado brasileiro, o mercado consumidor brasileiro. O mercado consumidor brasileiro, pessoal, no Brasil existem mais de 200 milhões de habitantes, né? Desses 200 milhões de habitantes, quantos milhões de habitantes têm potencial, por exemplo, de compra? Tem renda para adquirir produtos e serviços no Brasil? Quais são as características do mercado consumidor do norte do Brasil, do sul do Brasil, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste? Quais são as características em cada um dessas regiões? Então, se você fizer uma segmentação de mercado, você pode fragmentar o todo, ou seja, o mercado consumidor total brasileiro. Você pode fragmentar por quê? Por regiões, por estados, né? Tentar ser o quê? O mais específico possível, para você realmente conseguir entender as características, as tendências e preferências de cada parte desse todo aí, desse mercado, certo? Então é muito comum hoje quando você está estudando sobre gestão mercadológica, é muito interessante que você implemente uma segmentação de mercado, para que você de fato consiga entender de forma bem detalhada as características, tendências e preferências do teu mercado consumidor, do teu cliente, né? De diversas maneiras. Você pode querer introduzir um produto novo no mercado, você poderá querer comprar, vender produtos, certo? Então você tem que entender. Então é muito interessante que você consiga segmentar, que você consiga entender quais são as preferências do teu mercado consumidor, dos teus clientes, para você poder oferecer o produto certo a esses clientes. Você vai segmentar, por exemplo, como a Coca-Cola fez. A Coca-Cola segmentou o seu mercado. Por quê? Porque segmentando o mercado, ela passou a conhecer de forma bem detalhada o seu mercado consumidor, o seu cliente.
Ou seja, a Coca-Cola possa saber quais são as reais preferências do cliente e assim poder fabricar um produto que atenda aquelas necessidades do cliente, certo? Então, essa parte de segmentação do mercado, essa introdução que nós estamos fazendo até agora é muito importante. É um conteúdo bastante importante que vai ser trabalhado a partir dessa aula e vai ser cobrado em exercício, certo? Vamos continuar. Então, pessoal, a partir dessas discussões que nós acabamos de fazer sobre segmentação, parece ficar claro que a segmentação em marketing, né, e administração é, portanto, uma subdivisão do mercado global, de uma organização em parcelas o mais homogêneas possíveis, certo? Ou seja, essa segmentação em marketing, né, essa segmentação de mercado, você vai subdividir o mercado global. Você, por exemplo, tem um mercado global e você vai dividir esse mercado global de uma organização em parcelas, ou seja, em fragmentos, que tenham maior características em comuns, certo? O mais homogêneos possíveis. O estudo da segmentação é útil para que os esforços dessas áreas sejam concentrados nos objetivos e nas metas, com isso economizando recursos de natureza financeira, física e humana. Então, a segmentação é uma subdivisão, né? A segmentação de mercado é uma subdivisão do mercado global de uma organização em parcelas mais homogêneas possíveis. Ou seja, como assim mais homogênea possível? Que tem maiores características em comum, né? Você vai segmentar o mercado, você vai dividir o mercado, o todo, ou seja, o mercado global, o mercado, em vários segmentos, em vários fragmentos de mercado, em segmentos. Aqueles segmentos, quando você fragmenta e subdivide, significa que aquele submercado, né, aquele fragmento de mercado tem muitas características em comum, né? E isso é muito importante para que você consiga de fato fazer esse tipo de análise. Agora, prezados, vamos falar sobre a aplicação da segmentação, certo? Com o conhecimento da segmentação do mercado, as organizações passam a entender algumas condições ou mesmo regras fundamentais para sobreviverem e desenvolverem-se. Em especial, elas entendem que não podem focar todos os compradores do mercado. Deve existir uma identificação e seleção dos compradores de maior interesse, ou seja, o público-alvo ou cliente potencial. Essa parte que eu destaquei para vocês aqui é muito importante dentro de gestão mercadológica, pessoal, dentro da segmentação de mercado. Nós, né, futuros administradores, né, vocês futuros administradores, vocês têm que entender uma coisa, né, um fundamento muito importante, muito relevante dentro da segmentação de mercado. Por que a gente vai segmentar o mercado? Por que é interessante que a gente fragmente para que a gente obtenha características mais detalhadas de cada mercado consumidor, de cada cliente? É justamente pela essa parte aqui que eu estou colocando em destaque. As empresas têm que entender que elas não podem focar em todos os compradores do mercado, né? É difícil você conseguir abranger o todo, o total de um mercado, né? Você deve existir o quê? Uma identificação e seleção dos compradores de maior interesse, ou seja, o nosso público-alvo, o nosso cliente potencial. O foco da administração, da gestão mercadológica, é justamente identificar esse cliente potencial, é identificar esse público-alvo. Porque se for algo muito abrangente, que abrange muitas pessoas, um mercado consumidor muito amplo, o nosso trabalho vai ser muito, né, vai ser muito dificultoso, vai ser árduo, certo? Então é interessante que nós consigamos identificar de fato o público-alvo e o cliente potencial a partir de características, de semelhanças, de preferências, certo? Porque esse é o real objetivo, para que a gente não tenha tanta dor de cabeça assim, tanto trabalho, certo? Então a gente tem que identificar esse público-alvo, a gente tem que identificar esse nosso cliente potencial. A gente não pode querer, né, focar em todo o mercado consumidor, certo? Primeiramente, a gente tem que focar num público-alvo, num cliente potencial. Por isso que a gente vai segmentar o mercado. Vamos chegar
até um denominador comum, até um público-alvo em que a gente consiga realmente atender aquele público-alvo, aquele cliente potencial, e a partir daí que a gente conseguir obter resultados positivos, satisfatórios, a gente pode crescer, expandir, né? Aumentar esse radar aí do nosso público-alvo, certo? Esse raio aí de interesse. Então vamos continuar aqui. Mesmo em ações marcadas pela amplitude, ou seja, destinadas a quase todos os compradores ou clientes, é importante entender que primeiro é quase para todos e não para todos os compradores que existem. Ou seja, quase para todos os compradores e não para todos os compradores que existem. E segundo, nem todos eles podem, querem ou devem ser abordados da mesma maneira, pois os clientes tendem a possuir diferenças marcantes entre si. Vocês estão entendendo? É por isso que a segmentação do mercado, essa fragmentação, para que a gente consiga entender de forma mais detalhada as características do cliente, é tão importante, né? Porque aqui, o segundo, nem todos eles podem ser abordados da mesma maneira, né? Nem todos eles querem ser abordados da mesma maneira e nem devemos abordar eles da mesma maneira. Então, tem essas situações, ou seja, nem todos eles podem, querem ou devem ser abordados da mesma maneira, pois os clientes tendem a possuir diferenças marcantes entre si. Ou seja, cada mercado consumidor, cada público-alvo tem diferenças marcantes entre si, certo? Então essas peculiaridades, esses pontos tão específicos, esse é o nosso real trabalho dentro da gestão mercadológica quando a gente está elaborando uma segmentação de mercado, é encontrar, né, essas diferenças marcantes entre esse mercado consumidor para que a gente consiga dividir, fragmentar, segmentar esse mercado e deixar cada fragmento, cada segmentação com características em comuns, para que a gente realmente conheça esse mercado e para realmente a gente consiga atender esse mercado, levar esse mercado os produtos, os bens, os serviços que realmente eles necessitam e desejam e almejam, certo? E por isso, e tudo isso está vinculado à segmentação, né? A segmentação de mercado. É importante destacar que os clientes são muito numerosos, amplamente dispersos e muito variados no que diz respeito às suas necessidades e práticas de compra. Além disso, as organizações também variam muito em sua capacidade de atender diferentes segmentos do mercado. Assim, em vez de tentar competir em todo o mercado, muitas vezes com concorrentes superiores, mais fortes, né, mais estáveis, as organizações deveriam identificar quais são os segmentos a que podem atender melhor e de maneira mais lucrativa. Logo, elas devem fazer isso bem. Certo? Kotler e Armstrong, 2003, página 172. É isso mesmo, pessoal. A segmentação de mercado está muito vinculado a isso. Como aqui esse texto do nosso material, ele traz, esses autores trazem para a gente esse raciocínio, esse pensamento. Né? É importante destacar que os clientes são muito numerosos, ou seja, o mercado consumidor pode ser muito robusto, grande, né? É um mercado consumidor que tem muitos clientes, um número significativo, às vezes amplamente dispersos, ou seja, divididos, afastados um do outro, não estão concentrados, estão dispersos e muito variados no que diz respeito às suas necessidades e práticas de compra. Né? Ou seja, existe uma variabilidade de necessidades de compra, de práticas muito significativa, né? Muita variabilidade, varia muito. Além disso, as organizações também variam muito em sua capacidade de atender diferentes segmentos do mercado. Ou seja, como assim varia? Variam muito em sua capacidade de atendimento, porque tem organização que não vai conseguir atender, né, diversos segmentos do mercado, não vai ter condições de atendimento. Por isso que as organizações também variam muito em sua capacidade de atender diferentes segmentos do mercado. Tem organizações, grandes organizações, que talvez consigam atender todo o mercado, mas tem muitas organizações que não têm essa capacidade de atendimento. Então é por isso, né, como está dizendo aqui, assim, em vez de tentar competir em todo o mercado, né, ou seja, todo o mercado consumidor, e muitas das vezes com concorrentes superiores, ou seja, se você é uma empresa pequena, uma empresa média,
E você não vai conseguir competir em todo o mercado. Às vezes você pode ter concorrentes superiores, empresas, organizações superiores à sua. O que acontece? Então essas empresas têm que identificar quais são os segmentos de fato que a gente possa, que a empresa possa atender melhor que a concorrência e de maneira mais lucrativa, ou seja, conseguir um retorno mais significativo, certo? Então tem tudo isso. As organizações, ela tem que focar num segmento de mercado que de fato ela consiga atender, que ela consiga atender melhor que a concorrência, que ela consiga atender e tenha maior lucratividade. Não adianta uma organização querer atender o mercado global, todo o mercado consumidor. Talvez essa organização não tenha condições para isso. Ela não tenha capacidade de atender diferentes segmentos de mercado. Então, todos esses pontos aí são importantes de serem discutidos, né? Eu espero que vocês estejam entendendo essas partes aí que eu estou mencionando, porque essas afirmativas são cobradas em prova. Você tem que entender, né, o que nos traz esses fundamentos de segmentação do mercado. E esse parágrafo aqui que eu destaquei para vocês é muito importante, porque de fato ele mostra para a gente o que os grandes autores tentam nos repassar para vocês, para futuros administradores, certo? Então é fato que uma determinada organização, a grande maioria delas não vai conseguir atender todo o mercado consumidor, então ela tem que focar num público-alvo, ela tem que focar num cliente potencial, ou seja, num mercado, num segmento de mercado que de fato ela consiga atender com qualidade, com presteza, né, com bons serviços, para ter um maior lucro, certo? Então tudo isso tem que ser avaliado. É por isso que muitas organizações segmentam o seu mercado, implementam a segmentação de mercado para poder ter esse norte e realmente identificar o seu cliente potencial para de fato poder atendê-los e ter lucratividade em si. Com o resultado da reflexão acima proposta pelos autores, tem-se que muitas organizações estão se tornando mais exigentes com relação aos clientes, com os quais querem e irão estabelecer relacionamento. Isso demonstra que o marketing de massa vem dando lugar para o marketing focado, né, no segmento, né, para a identificação de cada segmento no mercado, para o desenvolvimento de produtos mais específicos para cada segmento, etc. Né? Essa parte que eu destaco para vocês é importante. Existe hoje, então, uma mudança. Antigamente as empresas adotavam muito a questão do marketing de massa, atender um mercado global, um mercado consumidor bem elevado. Atualmente o marketing de massa está sendo substituído. O marketing de massa está sendo substituído por um marketing focado no segmento, né? O marketing focado no segmento, ou seja, para a identificação de cada segmento no mercado, para o desenvolvimento de produtos mais específicos para cada segmento. Ou seja, o marketing focado no segmento está substituindo o marketing de massa. Verdadeiro, correto. Porque com o marketing focado no segmento, as empresas, as organizações conseguem desenvolver, produzir, fabricar, elaborar produtos mais específicos para cada segmento no mercado. E assim ela consegue de fato encontrar um público-alvo, um cliente potencial, certo? E assim ela vai conseguir atender aquela demanda desses clientes e ela vai conseguir ter maior lucratividade. Então essa substituição do marketing de massa pelo marketing focado no segmento é um debate, uma discussão muito importante dentro da gestão mercadológica, dentro, né, da segmentação do mercado.